Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Elas em Alta, vozes que inspiram, histórias que conectam. Meu nome é Larissa Souza, sou psicóloga e aqui eu trago histórias de diversas mulheres incríveis e maravilhosas para te inspirarem. Quero agradecer nossas patrocinadoras, a Aromata e o Ateliê de Cachos, sempre presentes aqui durante o episódio. O Ateliê de Cachos sempre deixando meus cabelos maravilhosos com diversos produtos incríveis. Fica localizada na rua Timóteo, número 81, fazem entregas e lá qualquer dúvida que você tiver sobre o seu cacho, como cuidar e tudo mais, entre em contato com elas que elas vão conseguir te explicar certinho. E a Aromata sempre presente com os nossos cristais, difusores de ambientes e muito mais, sempre trazendo um aroma maravilhoso para os nossos episódios do podcast. Ela fica localizada na Rua Goiás, número 490, e nas compras acima de R$100, você, usando o cupom Elas em Alta, seguindo o podcast aqui no canal do YouTube e seguindo a Aromata no Instagram, você ganha 10% de desconto. Então vão lá e garanta já o seu cupom. Não esqueça de deixar seu like aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe para aquela mulher que você vê que vai precisar ouvir esse episódio ou outros episódios incríveis por aí que ainda estão por vir e já vieram vários outros maravilhosos. Vamos lá? Hoje foi um pouco rapidinho, porque a gente está um pouco atrasado, aconteceu as coisas aqui e a gente atrasou um pouquinho, tá? Hoje eu vou chamar uma mulher que mora 6 anos em Londrina, faz pouco tempo. Suas paixões são viagens, shows, cafés charmosos da cidade, estar com quem ama e principalmente consigo mesma. E ver pessoas que realizando o sonho por meio do seu trabalho. Ela é professora de inglês há mais de 10 anos e busca sempre ensinar o idioma de modo a contribuir o empoderamento de pessoas, tendo como foco mulheres, com o objetivo de usar sua voz para um mundo melhor. Ela sonhou com isso para ela e hoje se destaca a proporcionar o mesmo para outras mulheres. Então vem pra cá, Marilice Marçom. Falei certo o sobrenome? Achei meio Olá, diferenciado, meio chique. sim, Boa noite. Muito bem, boa noite. Tudo bom, meu amor? Me desculpa Tudo pelo bem. atraso. Aquele famoso, quem sabe faz ao vivo. Ótimo, tudo ótimo. Tudo sob controle. Tá E muito aí? bem, a pronúncia do meu nome é essa mesmo. Obrigada. É professora de inglês, a gente tem que tomar cuidado. Não sei se é inglês, se é o que é, o sobrenome. É a origem italiana. Achei mais chique ainda. Mas me diz, conta pra mim, como que foi sua jornada pela academia até chegar no mestrado e doutorado, né? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, agradecer muito, Larissa, né? Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. Quero agradecer minha amiga Romina, que foi ela que deu esse start, né? Ela que conheceu a Larissa. Através do Ateliê de Cachos. Exatamente. E hoje a minha amiga Romina tá lá na Polônia, então aproveito para mandar um beijão. Beijão, Romina. Beijo! Ela vai ficar muito feliz. Bom, conta, amor, e aí? Bom, essa trajetória é muito importante falar, né, nesse comecinho, por isso que a gente conversou, enfim, porque foi um processo muito interessante, assim, e muito diferente do que eu achei que estaria fazendo hoje em dia, né? Porque o que eu fiz? Eu fiz aquela coisa da faculdade, do mestrado, do doutorado, e eu achei que eu queria dar aula na universidade, que achei que fosse o meu sonho, então eu sempre fiquei muito focada nisso, né? E depois do doutorado, então, eu resolvi mudar, eu resolvi empreender, resolvi construir meu próprio negócio, né? Porque eu vi que era possível fazer isso. E que eu tinha também a possibilidade de fazer isso. Né? Claro, porque não foi uma coisa assim que eu decidi do dia para a noite. Não, eu levei anos para planejar, me preparei financeiramente, emocionalmente. Todo planejamento, né? Não tem como. Espiritualmente. Então foram muitas preparações aí para poder chegar. E então, por que eu fiz isso? Assim, eu gostei muito do que eu fiz da academia, acho que foi um processo muito interessante, eu aprendi muito. E hoje eu utilizo dos conhecimentos que eu obtive na academia para divulgar meu negócio, para oferecer meus serviços, enfim, para mostrar aí a minha voz aí no mundo. Por isso que eu falei que eu ajudo outras pessoas a também mostrarem a sua voz no mundo, porque eu pude fazer isso, de alguma maneira. Então, foi um processo assim, foi um desafio, porque algumas pessoas não entendiam muito bem. Mas como assim? Você não vai fazer concurso na universidade? É que é sempre romantizada essa área para concurso e tudo mais, sim, né? Que é o melhor, principalmente na parte acadêmica. Exatamente. Que paga melhor, então, funcionária pública, enfim. Eu falei, não, eu acho maravilhoso mesmo. Mas eu flertei com o empreendedorismo, sabe assim?
para poder. Porque eu tive experiências, eu já dei aula em Universidade Federal, Olha que né, no incrível. passado. Amei, fui muito feliz. Mas hoje eu vejo que ter o meu próprio negócio e criar a partir daquilo que eu acredito que seja interessante faz mais sentido. Eu não sei se um dia eu vou mudar, se um dia eu vou querer outra coisa. Porque a gente nunca pode falar nunca, né? Nunca diga nunca. Pode ser que um dia eu mude, tá tudo bem também. A gente sempre se permitindo fazer coisas novas, indo atrás de, né, áreas novas, porque é isso, vamos lá. Antes da pandemia era uma coisa, hoje é outra coisa. Exato. A pandemia também contribuiu muito para isso, para que eu mudasse, porque eu comecei a trabalhar de casa, e aí, trabalhar de casa é muito bom. Já eu tive pavor de trabalhar de home office. Você não rolou? Nossa, eu adorava clínica. Eu acabei de me formar na faculdade, pandemia. Aí eu falei, como que eu vou atender? E a gente não tinha aprendido ainda a fazer atendimento online. Então, foi desesperador. Mas, nossa, tento imaginar o desafio, né? Mas aí tem uns prós e contras. Por exemplo, tem gente que gosta do online. Tá vendo? Aí, ó. Eu gosto, nossa, eu me adaptei muito. Claro, tem os seus contras também, eu não tô romantizando. Sim, não, mas a gente fica muito em casa, e às vezes não sai, fica com preguiça, aí não tem muita interação com as pessoas. Mas são coisas que a gente consegue lidar. E como que foi empreender em tudo isso? Bom, eu sempre tenho desafio, como todo mundo aí que está no mercado de trabalho tem desafio. Eu não estou dizendo que o que eu escolhi foi o melhor, lógico que não. Eu tenho desafio todo dia. Mas tem sido muito prazeroso, porque hoje eu aprendi a lidar com os desafios de uma maneira positiva. Eu não fico me vitimizando, eu tô com, meu Deus, olha o que está acontecendo. Não, tá tudo certo, tem um desafio, bora lá, o que tem que fazer, né? Você encontra uma solução ali já, se tem um problema, solução, pronto. Exato. Então, antes eu fazia tudo sozinha e agora eu tenho, né? Eu faço uma consultoria, tem pessoas que editam meus vídeos, coisas assim. Que incrível. Porque eu me planejei para isso também, né? Então não foi uma coisa assim que, bora fazer o que der. Não, eu fui me planejando, fiz as coisas bem aos poucos, esperei ali passar esse momento pós-doutorado, porque faz 2 anos que eu defendi, né? 2 anos e pouquinho. Incrível. Aí eu esperei um pouco para respirar, sabe? Dar aquela acalmada. Para dar uma acalmada, e aí depois eu falei, bom, agora eu acho que eu vou começar a colocar outros projetos em prática. Perfeito. E como que é empreender na área de ensino de inglês, sendo mulher no Brasil, né? Continua com essa palavra desafio, porque olha, a gente sabe que, né, infelizmente a área da educação não é muito valorizada no Brasil, então ainda mais a pessoa sendo autônoma. Tem muitos seus prós e contras, e é muito perigoso, mas ao mesmo tempo o CLT não te garante, né? Eu acho que nada garante, sabe? Nada garante hoje em dia. Às vezes a pessoa pensa, eu sou concursada, beleza, mas você não sabe. Às vezes muda governo, muda, sei lá, chefia, aí a pessoa é exonerada do nada, tudo pode acontecer, sabe? Então, eu não acho que exista um lugar 100% seguro, porque a vida não é 100% segura. Perfeito. Né? Você que é psicóloga, você sabe mais do que eu, né? Nessas sessões. Mas a pessoa chega falando, eu quero segurança na vida. Querida, a vida não é segura. Infelizmente não é assim. A gente quer porque a gente tem medo de se decepcionar, a gente tem medo do que pode acontecer, medo do incerto, né? Medo do que a gente não consegue prever. Então, muitas vezes por esse medo a gente nos priva, se trava e não se arrisca, não faz. Muitas vezes, né? Porque correr riscos é difícil, é desconfortável. Eu vou 100%. ter que... As pessoas vão falar de mim, o que será que vão dizer, né? Então, assim... Bom, os desafios de empreender na área de ensino de línguas no Brasil é porque a gente tem uma pequena parcela de pessoas fluentes em inglês, né, no Brasil. E a gente é um país colonizado, então tem toda uma questão, né, do papel do inglês na sociedade, né? O que o povo brasileiro pensa sobre o inglês, qual que é o papel. Então, infelizmente, a gente tem... Claro, o inglês é uma língua hegemônica, né? É uma língua que se sobressai perante outras. E aí a gente tem aquela coisa do endeusamento. Nossa, fulano fala inglês,
fulano é superior. Não, gente, inglês é só uma língua como qualquer outra, entendeu? Não vamos endeusar nada. As pessoas colocam muito como um intocável, como se soubesse muita coisa. Então, assim, eu não posso errar nunca, eu tenho que falar perfeito inglês, entendeu? Então, tem muita gente que acha assim, tem essas crenças. O meu inglês, ele é perfect. Não. Nunca cometi um errinho no inglês. Eu nunca. Nunca você The book is on the table. Nem no português a gente fala perfeito, que dirá no inglês. Rapaz, mas até os próprios nativos. Até Claro. os próprios nativos. Se a gente fala tudo errado, sim, você acha que o pessoal não vai falar? Só que a gente tem isso aqui no Brasil, por quê? Porque, como eu disse, a gente vive num país colonizado. Uhum. Então, a gente é colonizado também na escola. Por quê? Porque a gente aprende que tem que ser assim, que o inglês é uma língua superior, que os Estados Unidos, né, é um país superior, que a Europa é superior, que a gente é um lixo. Mas em o colégio... relatismo, né? Só que em colégio estadual, eu estudei em colégio estadual, é o famoso verbo to be. Eu não sim, cansei de estudar o verbo to be. O clássico. Então aí eu falei, era muito engraçado, que toda hora o pessoal falava o verbo to be de novo. Gente, eu não sei como que tá hoje. Isso quando eu tinha meus... Há uns anos atrás, isso em 2000, quando eu saí do colégio estava em 2014? 2014. Então eu não sei se mudou, pode ser que tenha mudado. Então não tenho um contato com a rede pública hoje. Olha, eu não posso falar muito, né, porque eu não estou na educação básica. Mas eu acredito que esteja mais ou menos assim. Né? Então, assim, verbo to be é muito ensinado, porque assim, muitas pessoas desdenham do verbo to be. Verbo to be de novo. Precisa do verbo to be, ele é muito importante. Ele é a base, querendo ou não. Ele é um dos verbos mais importantes da língua inglesa. Então, assim, não tem como você ficar desdenhando. Não faz sentido, né? Mas, enfim, é nesse sentido, né? Então, da gente estar num país colonizado e ter o inglês como uma coisa superior. E aí, quanto mais você coloca no pedestal, menos você aprende. Porque você tem medo daquilo. Como intocável, então, parece como que é um monstro possível. Que vem assim, gente, eu não vou aprender, porque é muito difícil. Nossa, mas só fulano fala, só cicrano fala. Gente, é uma língua como qualquer outra. Não é endeusamento, é porque a gente aprende a endeusar na escola. Tanto que muitas crianças falavam assim, por que eu vou aprender inglês se eu não vou para os Estados Unidos? Então são várias crenças aí que a gente aprende desde criança que acabam prejudicando esse aprendizado. E hoje também tem muitos trabalhos que exigem pelo menos o básico do inglês para você se comunicar, porque tem, por exemplo, empresas de TI e tudo mais, que você tem acesso a empresas de fora do país e você precisa pelo menos ter um inglês para conseguir se comunicar com as outras pessoas das empresas, enfim. Né? Antigamente era a questão do diferencial, né? Você fala inglês, então é um diferencial. Aí hoje falam que não é mais diferencial, é obrigação. E você acha que ainda precisa mudar para mulheres ocuparem esse espaço com segurança e autonomia? Com certeza. Com certeza, porque tem todo um contexto em cima disso. Não é só aprender gramática, vocabulário, ir lá para o curso e fazer, aprendi 20 palavras hoje. Não é só isso. Né? Isso também é uma questão que eu estudei muito no meu doutorado, que é sobre aspectos emocionais, quando a gente aprende uma língua, aspectos sociais, como a gente fala, sociolinguísticos, né? Então, não falam sobre isso, por isso que a gente tem que falar, né? A gente que estudou, que ficou tanto tempo se dedicando, por isso que a gente tem que falar sobre esses aspectos, né? E também em relação a nós mulheres, o nosso papel no mercado de trabalho, tudo isso também conta, entendeu? Então, assim, por que é importante aprender inglês? Bom, é importante, mas não é caso de vida ou morte, que você vai ser uma pessoa menos querida ou menos importante só porque você não fala inglês. Não. Porque, como eu disse, inglês é só mais uma língua. Ele abre portas? Abre. Mas dependendo de como você passa por isso, ele também pode fechar portas. Fechar oportunidades. Porque do jeito que acontece, infelizmente, muito no nosso país, é para diminuir mesmo outras pessoas, inclusive mulheres. Eu vejo isso nas minhas próprias aulas, porque eu dou aula particular, né? Tenho alunos particulares, não só mulheres, também tenho homens, né, como alunos. Uma graça, inclusive, beijo para os meus alunos homens, tá?
Tá vendo? A gente fala mais de mulheres porque o podcast ela tem alto, mas a gente tem uns atendimentos com homens. Exatamente. Não, é que às vezes eu falo, né? Ah, eu sou feminista. Ah, você odeia homem? Gente, não, eu não odeio homem. Não é isso. Tá? Nossa, eu preciso. Uma outra pauta. Um próximo podcast. Outro podcast a gente fala sobre isso. Vai dar muito o que falar. Eu não odeio homens, fiquem tranquilos, tá, gente? Mas, enfim. Então, é uma coisa de superioridade. Então, o que acontece? Muitas vezes as minhas alunas chegam na aula e falam: ai, teacher, hoje teve uma reunião em inglês, mas eu não consegui falar, porque eu estava com o meu supervisor, com os meus coworkers, e aí eu fiquei muda. Eu não consigo falar. E como pode evitar essa questão de exclusão? Como que pode ser? Exatamente, é isso que eu tô falando. Por quê? Porque é uma superioridade. Então, porque isso gira em torno do nosso papel ali naquela reunião. Sim. Então, assim, é uma mulher. Então, ela não tem muita importância. O que ela vai falar? Se ela cometeu um erro, então... é colocada lá naquele lugar. Ela falou o verbo to be, assim, errado, não sei o quê. Nossa, ela vai ser crucificada até o fim da vida dela. Então, a gente tem essa impressão. Por isso que as mulheres não se arriscam no mercado de trabalho. Vamos falar ali um exemplo, né, na reunião com outros homens. Né? Aí, sei lá, esses dias uma aluna veio, ela falou faz umas 3 semanas que teve uma reunião na empresa e ela, o chefe e mais 2 supervisores e um fornecedor americano, norte-americano. Uhum. E ela ficou muda. Porque ela simplesmente não conseguiu falar. E ela é uma falante de inglês. Isso que é uma questão. Ela fala a língua. Só que aí ela ficou, eu não falei porque eu ia cometer um erro, porque eu não me senti segura. E não tem problema a gente cometer erros, né? Então, mas é que a gente tem essa de que não pode errar, que tem que ser perfeita, que o inglês, tem que falar impecavelmente. Gente, isso não é assim. Não é assim então, que são funciona. várias crenças, que é o que eu falo, né? Que eu posto conteúdo lá no Instagram sobre crenças linguísticas, que são crenças que acabam limitando. Então, muitas pessoas acreditam tanto nessas crenças que elas não se arriscam para nada. Então, assim, eu vou dar uns exemplos aí de crenças para vocês entenderem. Hoje eu sou maior de idade, eu tenho que aprender inglês bebê ou criança, porque senão já era. Isso é uma crença. Outra crença é que você só aprende inglês quando muda para os Estados Unidos. Isso aí é a maior mentira que já te contaram. É o conto da carochinha. Eu já ouvi histórias. Eu tenho amigos que moram na Inglaterra e eles falaram pra mim já que tem pessoas brasileiras que moram lá, só que só ficam com grupos de brasileiros. Aí você não aprende a falar inglês, você não aprende nada. Você só fica ali num outro país com brasileiros. Eu já conheci muitas pessoas que moraram, sei lá, quanto tempo nos Estados Unidos e não falam nada. Por quê? Porque não se arriscaram, só ficaram perto de brasileiros, então morar fora não necessariamente vai te dar uma fluência na língua. E isso é outra crença que tem que ser quebrada também. Você pode aprender inglês no Brasil. Eu falo isso porque, claro que cada pessoa tem uma experiência individual ali, né? Eu fui aprender inglês depois dos 18 anos. Eu não tinha dinheiro para fazer Wizard, Fisk. Eu não tinha dinheiro para fazer essas coisas. Eu só fui fazer um curso barato que tinha na minha cidade, porque eu comecei a receber bolsa na faculdade. Aí eu fui pagar um curso. E foi assim que eu aprendi. Aí, lógico, a faculdade. Então eu respirava inglês, assim. Porque eu queria muito aprender, sabe? Era meu sonho. Aí você teve a oportunidade, você agarrou com tudo. Agarrei com tudo, exatamente. Claro que o meu contexto de vida permitiu isso também, né? Que eu fazia faculdade, eu não trabalhava fora, porque eu fazia projetos, né? E tinha a bolsa, e foi por causa da bolsa que eu consegui estudar inglês. Perfeito. Então, eu não fui uma criança que cresceu fazendo Wizard, Fisk. Não, nunca fiz nada disso. Só depois de adulta. Eu confesso que eu tive oportunidades nesse momento. Né? E é isso, são vivências, são histórias, são pessoas diferentes. Mas olha só, eu tive a oportunidade, meu pai ele conseguiu pagar para mim uma escola de inglês. Comecei, eu tinha 12, 13 anos e parei com 18, 19 anos. Meu inglês tá uma loucura. Assim. Ela sabe, gente, ela falou que sabe. Eu sei, mas assim, o básico, eu entendo a pessoa falando, eu vou me arriscar a falar. Até que minha pronúncia é ok. Mas assim, é que tem que praticar. Enferruja. É natural enferrujar. Mas aonde eu vou praticar? Acho que é uma boa pergunta. Onde a gente pode praticar?
Bora fazer aula de inglês comigo. Bora. Aí, ó. Tá vendo? É assim que ela conquista uma aluna. O merchan tá aqui, Bora senhoras e lá, senhores. bora lá. Aí a gente tem uma comunidade lá para falantes, ó. Aí, já com gostei. gente de outros países para falar. De vários países? Sim, Já gostei mais ainda. Eu tenho uma comunidade para falantes, que no caso são os meus alunos e alunas, né? E o que que acontece? Aí a gente se reúne, pelo menos uma vez por mês, né? Para conversar com essa pessoa de outro país, que daí eu convido, que é geralmente uma pessoa que eu conheço, não pessoalmente, às vezes só online, né? Até agora eu só convidei pessoas que eu conheci online. E tá tudo certo? Tá tudo certíssimo. Então, assim, convidei uma brasileira que mora no Canadá, convidei uma professora que é da Índia, mas mora na Espanha. Olha que chique. Ela não fala português. Então é muito legal, assim, a experiência. E acaba forçando a falar. A experiência que você tem é diferente, porque daí sai daquela aula, só eu e o aluno, e vai para uma pessoa que não fala português, que precisa te entender, aí você tem que usar o inglês. E o objetivo dessa comunidade é ajudar as pessoas a perderem o medo, a vergonha, a insegurança. E se arriscando. Né? E tentar. E o que significa para você ensinar inglês sem um culto ao nativo? Ah, sim, isso é muito forte no meu trabalho. Por quê? Isso foi tudo que eu aprendi na minha pós-graduação, na minha graduação também. Então eu devo tudo aí aos meus professores, às universidades que me formaram, que apesar de eu ter ido para o empreendedorismo, eu não estou, né, sendo ingrata. Eu sou muito grata, na verdade, Sim. a tudo que eu aprendi, porque se eu consigo fazer o que eu faço é porque eles me ensinaram. Sim. Né? Então, porque eu entendo o inglês como uma língua franca, ou seja, uma língua global, que não tem um dono. Então, não é porque é o inglês que os Estados Unidos e a Inglaterra, o Reino Unido são os donos do inglês. Não, o inglês é uma língua utilizada em vários outros países. Mundial, é. Por exemplo, assim, uma curiosidade. Você sabe qual é o país que mais tem falantes de inglês no mundo? Boa pergunta. Eu não sei. Eu sei que não é Estados Unidos. Chuta. Eu não sei se é África. Índia. Índia. Sim. É onde mais tem falantes de inglês. Exato. Não, África, eu acho que é francês. Tem uma aqui, ó, não sei se é. Eu não lembro que país que é, mas é mais o francês. Depende da região. Olha. É Índia. 80% das pessoas que falam inglês não são nativas. Ou seja, a maioria das pessoas que falam inglês não nasceram nos Estados Unidos. Primeiro que o inglês nem era, tem que falar era, né? Porque agora mudou. Nem era a língua oficial dos Estados Unidos. Isso é uma curiosidade que muita gente nem sabe. Olha! Muita gente acha que mas na verdade não. Agora que o novo presidente estipulou, né, como língua oficial dos Estados Unidos. Mas antes, em alguns estados, era, por exemplo, espanhol, em alguns era francês. Nossa, bem mesclado, totalmente diversificado. Exatamente. E como o domínio da língua inglesa pode transformar a vida de uma mulher? De várias formas, né? E aí eu vou sair um pouco do óbvio. Porque a gente pensa, sabe inglês, então vai ganhar bem, vai subir de cargo na empresa, vai ser promovida. Gente, quando você fala outras línguas, enfim, você se torna uma pessoa mais interessante. Você tem repertório. Você consegue conversar com as pessoas sobre diversos assuntos. Você pode viajar para outros países. O famoso se virar, né? Conseguir se virar em outros países, tendo uma outra língua. E eu defendo muito, né? Porque eu faço isso, que é viajar sozinha. Aí eu tenho pacientes que fazem isso, acho tão incrível, essa autonomia de viajar sozinha. Muda a sua vida. É outra coisa, né? Eu indico, mulheres que estão assistindo, viajem sozinhas, tá? Porque, assim, é transformador, você percebe que você pode muito mais. Porque quando você fica só na sua cidade, tudo bem, você escolheu aquilo para sua vida. Mas quando você fura um pouco a bolha, sei lá, um ano atrás, uma hora dessa, eu tava em Londres. Ai, que coisa chique! Chiquérrimo! Há uma hora atrás? Um ano atrás. Há um ano atrás? Há um ano atrás eu tava em Londres. Esse horário eu tava chegando em casa do meu trabalho. Tudo bem, tá maravilhosa. Metas! Não, achei chiquérrimo. Não, mas é porque eu demorei bastante pra fazer essa viagem, né? Muita preparação. E medo também que eu tinha. Com certeza, envolve muita coisa, né? Porque não é só falar o inglês, tem outras questões.
Você gastar em libras é uma coisa... Enfim, tem que ter planejamento. Então, assim, quando você viaja sozinha, você percebe que pode. Mas não é questão de ser arrogante, ser mais do que os outros. Não tô falando isso. É que você pode, você tem capacidade. Porque, aí, voltando ao feminismo, né? Que não dá pra ficar sempre. Porque a sociedade fala que a gente não pode fazer nada sem alguém do lado. Como assim você vai viajar sozinha? Não tem como. Como assim você vai fazer tal coisa sozinha? Tem que ter alguém do seu lado, né? Então, Tudo quando sob controle. você fura essa bolha e viaja sozinha, vai para outro país sozinha, gente, é indescritível. É outra coisa, né? É outra coisa, assim, é um senso de liberdade, de autonomia, de você saber quem você é. Não dá para explicar, é só fazendo mesmo. É uma experiência única, né? É uma experiência única, uma vivência que seria muito importante as mulheres vivenciar. Eu confesso, me coloca nesse meio, eu preciso também vivenciar essa experiência de viajar e conhecer lugares novos sozinha. Para outro estado, nem precisa ser para outro país. Sim. Sei lá, vai para São Paulo sozinha, Rio de Janeiro, Santa outra Catarina. coisa. Tem tanta coisa legal para fazer e vários turistas, então você acaba falando inglês também. Agora eu estou indo viajar, provavelmente esse episódio, não sei se vai na primeira semana de junho ou na segunda, eu vou estar em Porto Seguro. Ai, que delícia! Aí, eu vou estar em Porto Seguro. Mas eu vou com a minha mãe. E eu cuido da minha mãe, né? Minha mãe é deficiente física. Então é a primeira vez, nossa, em um estado, ela é baiana, só que faz anos que ela não vai pra Bahia e ela nunca conheceu Porto Seguro. Então vai eu e ela, vamos ter coisa nova, vamos em lugares novos e tudo. E é isso, é se permitir. Aproveitem. Né? E me fala, você acredita que aprender inglês também pode ter um ato político e de pertencimento? Claro. Porque assim você pode usar a sua voz, né? Então, porque como eu falei, o inglês é uma língua hegemônica, tudo bem. Então, é uma língua aí prioritária, né? E é o que a gente, enfim, tem toda uma questão social, de status, né? E é a língua que você utiliza para se comunicar com outras pessoas, ou seja, ela é um instrumento de comunicação. Perfeito. Então, não é que ela seja superior, é que você está utilizando dessa língua, como eu falei, a língua franca, né? Para se comunicar em outros lugares, para se comunicar com outras pessoas que também falem inglês. Então, sim, claro, porque tudo é político, né? Tudo. A gente está aqui agora, isso é político. Não tem como, tudo tem como. O dia a dia. Então, e também tem a ver com a língua que você escolhe utilizar, isso também é um ato político. Eu não sei no timing aí, né? Vamos falar do Papa, por exemplo. Ele é norte-americano, ele nasceu nos Estados Unidos. Nossa, veio a piada do brasileiro que ele tá fazendo com o Papa americano. E resolveu, o pronunciamento dele foi em espanhol e italiano, ou seja, ele não utilizou o inglês. Que chique. Embora seja a língua hegemônica. Olha, e a língua materna dele, a língua nativa dele. Ele escolheu usar as línguas adicionais. Chiquérrimo. Não, o brasileiro já começou... Não, 100%. É que o brasileiro começou a fazer o famoso meme, né? Deu o Papa americano, já colocaram uma música. Por isso você falou, já me veio... A quinta série aqui já veio, eu falei, segura, Larissa, segura. Que daqui a pouco vai colocar a musiquinha. Papa americano. Eu vi isso daí, achei muito... Nossa, eu vi muitos memes. Eu rachei. Eu vi o meme dele comendo frango com batata em Minas Gerais, alguma coisa assim. Eu falei, gente, como assim? O Papa tem o sangue brasileiro. Maravilhoso. Maravilhoso. Amor, o que você deixa de recado aí pras mulheres? O que você pode estar passando aí pra elas? Como é pra ela empreender no inglês e né, enfrentar essa barreira da insegurança? Eu, tenho várias coisas pra dizer. Se arrisquem, mulheres. Porque o mundo não quer que você se arrisque, viu? O mundo quer que você fique sentadinha ali. Tá confortável, né? Não precisa se arriscar pra nada, não precisa fazer nada de novo. Porque tá bom assim mesmo, a vida é assim. Não. Por favor, gente, por favor. Então, é possível. Eu sei que às vezes a gente pensa, dependendo do contexto, a mulher acha que não tem tempo, que não tem capacidade, sei lá, que ninguém dá apoio para ela. Eu digo que eu estou aqui, eu sou professora de inglês, é com isso que eu trabalho. Se você achar que ninguém está do seu lado, eu estou, tá? Então, se você precisar, só um adendo, né, que eu tenho trabalhado, feito alguns eventos com mulheres, tá? Para utilizar técnicas da linguística aplicada, então para técnicas, enfim, estratégias, para ajudar você a superar suas barreiras com o inglês. Então, não são eventos de língua, eu não vou ensinar o verbo to be, é um evento específico para
você ter estratégias na manga, cartas na manga, né? Para possível superação de barreiras com o seu inglês. Então, a gente precisa falar sobre isso. Passa suas redes sociais, onde que a mulherada pode te encontrar. Bom, pessoal, vocês podem me seguir lá no Instagram, então é @teachermarilice. Eu não sou blogueira, não sou influencer, nada disso. Na verdade, eu sou bem low profile, tá? Então eu posto um vídeo lá por semana, desses conteúdos que eu acabei de falar, crianças linguísticas, que são coisas que eu sei que podem agregar de alguma maneira, tá? Então fiquem à vontade, também tenho lá no LinkedIn, né, Marilice Marçom, podem me seguir também, se quiserem, tá? E agradeço muito a oportunidade. Ah, imagina, foi um prazer te conhecer, prazer poder te trazer aqui e falar um pouco do seu trabalho. Sei que é muito pouco tempo para a gente trazer tantas informações, mas poder trazer você aqui, conhecer melhor sobre o seu trabalho, entender um pouco melhor e ver o quanto que é incrível, o quanto você pode inspirar essas mulheres aí a ter essa independência, essa autonomia e essa segurança para estar falando inglês. Obrigada. É isso que eu quis e hoje eu ajudo outras mulheres a terem o mesmo. Vai dar tudo certo. Eu agradeço muito você também. Imagina. Pelo seu trabalho, seu projeto, a iniciativa de fazer esse podcast. Obrigada, amor. De mostrar o trabalho das mulheres londrinenses aí, né? Então eu também agradeço muito e admiro muito o seu trabalho. Obrigada, amor. Obrigadão. Galera, é isso. Obrigada para quem ficou até agora. Sigam ela nas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição. Até um próximo episódio. Beijo, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.